A paz do Senhor Jesus. Peço aos amados que abra a sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 4. Vamos fazer a leitura para nós iniciarmos a nossa meditação no versículo de número 38. Diz assim a palavra do Senhor em nome de Jesus. Eliseu voltou para Gilgal e havia fome na terra. Enquanto os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença, disse ao seu moço: põe uma panela grande ao lume e faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Feche seus olhos e vamos elevar a Deus uma oração. Pai amado e soberano, em nome de Jesus Cristo, estou na tua presença, Pai, com a tua palavra, para que nós possamos neste momento aprendermos juntos, Senhor, as lições que o Senhor tem para a nossa vida espiritual, para que nós possamos, Senhor, nos fortalecer, aprender e crescer no conhecimento e na graça da Tua Palavra. Espírito Santo, usa-me neste momento, segundo a Tua vontade, para aquilo que for necessário, em nome de Jesus. Amém. Amados, gostaria que você mantivesse a sua Bíblia aberta nesse texto, da qual nós vamos juntos tirar algumas lições para a nossa vida, para o nosso dia a dia. A palavra do Senhor, amados, ela é surpreendente cada momento que nós pegamos para ler. A palavra do Senhor nos tem surpresa. E esse texto é um texto que creio que nem todos vocês já tiveram oportunidade de ver. Creio que alguns já viram de maneira rápida. Outros nem mesmo chegaram a conhecê-la, mas aqui ela tem uma lição importante. O tema dessa palavra aqui, desta meditação, cujo texto é a morte na panela. Que morte na panela? Vamos aprender juntos, amados. Panela é algo tão importante nas nossas casas, nos nossos lares, onde nós cozinhamos o alimento, onde nós fazemos dela um recipiente para algo agradável, onde mata a nossa fome, as nossas necessidades fisiológicas diárias. E aqui nós vemos que nesta panela, da qual servo, o profeta de Deus chegou ali naquele lugar, ele viu uma necessidade naqueles 100 jovens que estavam aguardando o profeta para uma aula. Sim, aqui diz claramente que Eliseu iria falar com esses filhos dos profetas. Ali era uma escola. Só, amados, que nós vamos ver aqui que aquele momento era um momento muito difícil que estavam atravessando. Um momento de fome. Há 7 anos eles já estavam padecendo com uma dificuldade. Era guerra espiritual e uma guerra de fome, amados. E aí nós vimos aqui o profeta dando essa ordem para o seu moço colocar uma panela grande para que pudesse ser feito um caldo para alimentar aqueles homens. Em tempos difíceis, amados, nós passamos também por lutas. Gostaria que você já fosse meditando, que nós precisamos estar atentos, que nos momentos difíceis a gente fica frágil. Aqueles jovens estavam frágeis. E notem que Eliseu, ele não falou de que era para ser produzido aquele caldo. Ele pediu para o moço colocar uma panela grande para ser feito caldo. E ali, amado, o moço, ele providenciou imediatamente esta panela. E veja o que diz aqui o versículo 39. Então saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma videira brava. Olha, amados, o moço ouviu e saiu correndo para buscar ervas.
E ali ele encontrou uma figueira brava. E naquele desespero, amados, ele colheu, a palavra diz que ele colheu dela uma capa cheia dos frutos. Na minha Bíblia diz que colheu uma capa cheia de colossíntidas. Veio e cortou na panela do caldo, embora ninguém soubesse o que era. Colossíntidas é um tipo de pepinos que na Palestina era muito comum e a maioria deles, eles não eram próprios para ser comido. E esse moço, no desespero que ele estava para fazer esse caldo, amados, ele levou também aqueles pepinos bravos, aquele pepino que ele chegou e cortou ali e colocou na panela para fazer o caldo, para eles se alimentarem. É importante, amados, nós já irmos aprendendo as lições que essa palavra tem para nós. Em tempos difíceis, ficamos fragilizados. Igual aqueles moços estavam fragilizados. Os momentos difíceis de nossas vidas, os momentos difíceis que todos nós podemos atravessar, também nos deixam fragilizados. E é importante ficarmos atentos. A desatenção desse moço fez com que ele levasse aqueles pepinos bravos e cortassem no caldo, para que eles viessem a se alimentar. E a palavra diz, continuando aqui no versículo 40, assim tiraram de comer para os homens, e quando começaram a comer daquele caldo, clamaram, homem de Deus, a morte na panela, e não puderam comer. Olha a tragédia. Olha a tragédia, amados, que aquele moço, pelo desespero do momento, ele trouxe aqueles pepinos bravos para colocar na panela, para produzir aquele caldo para que eles se alimentassem. E como eu já disse, amados, nós podemos aprender que em tempos difíceis é necessário que a gente tenha muito cuidado também. Porque às vezes nós também, nas nossas dificuldades, no nosso desespero, para que possamos buscar ajudas para o nosso físico, espiritual, sentimental ou emocional, nós podemos colher coisas para a nossa vida física, emocional e sentimental que não vai fazer bem também para nós. E a palavra do Senhor nos adverte que a vigilância nos momentos difíceis é algo importante. Nós não devemos sair por aí, amados, pegando conselhos com qualquer pessoa. Nós não devemos sair por aí pegando qualquer tipo de ajuda, porque nos momentos difíceis é muito perigoso, como nós já vimos, como aquele jovem saiu desesperado e trouxe a morte para sua panela. Quando nós vamos fazer o nosso alimento e nós vamos no mercado, a gente tem sempre aquele cuidado de pegar os melhores frutos, a melhor verdura, a melhor carne, aquilo que tem a melhor aparência para nós fazermos o nosso alimento. Porque a panela, além dela estar higienizada, limpa, ela precisa que nós coloquemos dentro dela algo também em perfeito estado. Algo de que, se ele não estiver bom, ele vai trazer doenças para nós quando nós ingerirmos. Vai causar-nos infecção e pode nos causar até morte. Então, este mesmo cuidado, amados, que nós temos com o nosso alimento que colocamos na panela para nós nos alimentarmos no nosso dia a dia, é necessário que nós também tenhamos cuidado nos momentos difíceis que estamos atravessando.
Vigilância, vigilância sempre, porque é nesses momentos que o inimigo de nossas almas, ele tem as artimanhas para muitas vezes atrair-nos, para nós poluirmos a nossa mente, poluirmos os nossos pensamentos com algo que vai acabar deixando-nos doentes ou até mesmo mortos espiritualmente. Então, amados, eu tirei essa lição para minha vida e estou passando para você também. Vigilância no momento de dificuldade, para que não possamos cair no mesmo erro da pressa desse jovem, que naquele momento desesperado trouxe alimento que não era próprio e colocou ali na panela do caldo para eles mesmos se alimentarem. Mas, amados, nós vemos que o homem de Deus, Eliseu, quando gritaram para ele, homem de Deus, a morte na panela, olha o que ele disse. No versículo 41, disse Eliseu, trazei farinha. Ele colocou na panela e disse, tirai de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Irmãos, você como eu também, não ficou assim intrigado? Porque naquela casa, naquele lugar, havia farinha. Farinha que poderia ter sido utilizada para fazer o caldo. Eles tinham farinha ali. E a farinha, ela dá um pirão com muito mais sustância, amados, para o momento. Então, nós também podemos tirar, amados, uma lição importantíssima aqui. Que muitas vezes nós saímos para buscar algo, buscar ajuda, buscar socorro, quando muitas vezes nós temos o antídoto para o nosso momento difícil dentro das nossas casas. E o desespero, aquele momento de nós agirmos sem pensar, a gente vai buscar algo impróprio lá fora, quando nós temos o antídoto puro e verdadeiro dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, algo que realmente vai trazer a vida e a vida em abundância. Pensa nisso, amados. E aqui nós vimos que eles colocaram a farinha que eles já tinham em casa. Amados, a palavra do Senhor é o melhor antídoto que eu e você temos dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, que podemos lutar contra as armas, contra as astutas ciladas do inimigo, seja ele físico ou espiritual. Nós temos, amados, a farinha que produz o melhor pão, que é a palavra de Deus. Esta é uma lição maravilhosa que o Espírito Santo trouxe para mim e eu creio que para você também. O antídoto da palavra, a farinha pura, aquela que não tem nenhuma contaminação que vai trazer para nós. Então, amados, nesta lição eu aprendo aqui que além de vigiar nos momentos difíceis, não buscando lá fora aquilo que nós já temos de melhor aqui dentro, vigiai e orai. E aqui está o antídoto da palavra que vem nos dar refrigério e cura nos momentos difíceis. Amém? E assim, amados, nós vimos que eles se alimentaram ali quando aquele antídoto, a farinha, aquele produto puro que eles já tinham ali naquele lugar, foi colocado naquele caldo contaminado. O homem de Deus disse, pode comer. E eles se alimentaram e nada aconteceu. Que maravilha, amados! Não sei que momento você está passando. Nós sabemos que todos nós estamos passando por momentos difíceis,
Mas esse momento difícil que nós estamos passando aqui, amados, ele não é único nosso. Nós vemos aqui que lá, naquele tempo, eles já estavam passando momentos terríveis. E nós aprendemos aqui, pela palavra de Deus, que a vigilância e o cuidado com o que nós vamos buscar para dentro da nossa panela é importantíssimo. Mas o ponto importante aqui é que eu e você temos o antídoto precioso, a farinha da palavra de Deus, que está nas nossas mãos, e ela produz bênção, cura e refrigério. Amém? Estamos aqui aprendendo juntos nesse texto maravilhoso e prosseguindo, amados, o Senhor ainda tem mais. Quando nós obedecemos, vamos ler aqui o versículo 42. Em meio à crise, o Senhor sempre tem provisão. Além da farinha, amados, pura, que curou e tirou ali aquele veneno da panela, olha o que mais o Senhor tinha para aqueles jovens naquele momento. Leia o versículo 42. Um homem veio de Baal-Salim, trazendo ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevadas e grãos novos de trigo. Disse Eliseu: dá ao povo para comer. Amados, já tinha acontecido o milagre da farinha, que tinha tirado a morte da panela. De repente, amados, bate ali quem chega, um homem trazendo pães, 20 pães, amados, prontinhos. Em meio à crise que você está vivendo, o Senhor sempre tem uma provisão. A mesma provisão que Ele preparou ali, após aquele susto da morte na panela, a provisão de pães. 20 pães. Mas o que é 20 pães para 100 homens? Olha só, nós temos mais lição a aprender aqui nesse texto. O moço de Eliseu, ele questionou. Lá no versículo 43, o moço disse assim: porém, seu servo disse: como hei de dar isto diante de 100 homens? Respondeu Eliseu: dá ao povo para que coma, pois assim diz o Senhor: comerão e ainda sobrará. Algo que eu aprendo aqui, amados, que nós não podemos duvidar do que o Senhor pode fazer por nós. Aqui nós vimos, Senhor, irmãos, a primeira multiplicação de pães. Quando lá no Novo Testamento nós vimos que teve 2 multiplicações, mas aqui nós já vemos uma multiplicação, porque era apenas 20 pães, imagino que pode ser pequenos de cevada, e 100 homens. E aquele moço duvidou: como hei de dar? Mas o servo do Senhor aqui, ele disse: distribua. Eu posso aprender aqui também, irmãos, de que nós não devemos duvidar do que o Senhor tem para fazer para nossas vidas. E ali, amados, quando ele não duvidou, mas ele obedeceu a ordem do profeta de Deus, nós vamos ver aqui o que aconteceu. No versículo 44 diz assim: então ele o pôs diante deles e comeram, e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Abundância, amados, multiplicação de bênçãos. É o que o Senhor tem para a nossa vida, amados. Multiplicação de bênçãos. Quando nós colocamos em prática, quando nós obedecemos, quando nós atendemos o mandado do Senhor. Ainda que pareça ser impossível,
mas coloquemos em prática, não duvidando, acreditando que o Deus Todo-Poderoso, aquele Deus que estava ali multiplicando os pães daqueles homens, Ele é o mesmo que está comigo e com você, não somente para multiplicar os seus celeiros. Se você está passando por luta, por dificuldade de pão cotidiano, creia, o nosso Deus, Ele pode multiplicá-lo também. O nosso Deus é o Deus de providência, é o Deus que tira enfermidades do meu e do teu corpo, do corpo da nossa família, dos nossos filhos, dos nossos amigos, dos nossos amados, daqueles que nós estamos intercedendo. Este é o Deus de Eliseu, este é o nosso Deus. É o Deus que Ele é onisciente, Ele é onipresente e é onipotente. É um Deus, amados, que não falha. É um Deus de providência. É um Deus que cura, salva e batiza com o Espírito Santo. Lembrando que eu e você somos templos do Espírito Santo de Deus. E às vezes, amados, no nosso momento de crise, a gente se esquece de buscar esse antídoto que está dentro de nós. O Espírito Santo, do qual a palavra nos diz e nos orienta, que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E assim, amados, na presença do Pai, que nós possamos nos aproximar, nos achegar com confiança, nesta certeza de que não estamos sozinhos. Como o Senhor Jesus mesmo, no último dia que Ele ficou aqui com seus discípulos, naquele dia de angústia e de tristeza, onde Ele olhou para os seus amigos e Ele os confortou dizendo: eu estarei convosco até a consumação dos séculos. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. E essas palavras de Jesus também nos dão a certeza de que nós também teremos aflições, como Ele disse, mas com Ele somos mais que vencedores. Amém? Que o Espírito Santo de Deus complete na sua vida, no seu lar, na sua família, no seu trabalho, tudo aquilo que você almeja e que seja mais que vencedor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.